Se pararmos para pensar, cada um de nós já conviveu com alguém ou até mesmo passamos por um estado de tristeza profunda em algum momento da nossa vida. Mais do que os dissabores da vida cotidiana, muitas vezes a razão disso é a depressão ou algum transtorno de saúde mental. Afetando tantas pessoas e cada vez mais, é importante diagnosticar, entender quais são os sintomas e como buscar ajuda para si ou para alguém próximo de nós que está lidando com este problema. O programa TV Câmara Entrevista fala hoje sobre saúde mental. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa TV Câmara Entrevista. Nas últimas décadas, a depressão tem de longe se destacado como a principal doença psicológica diagnosticada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa doença aflige cerca de 300 milhões de pessoas no mundo todo. Para falar sobre esse tema hoje, recebemos o psiquiatra André Rezende. Também está conosco a supervisora do CAPS-2, Centro de Atenção Psicossocial, Milene Camila dos Santos. E fechando aqui o nosso trio de convidados, a artista Daniela Akemi, ela que é idealizadora do projeto Transparecer, que ajuda mulheres em autoconhecimento e aceitação. Bom, muito bem, obrigado pela presença de vocês aqui para tratar desse tema. A gente tentou fazer uma composição de convidados, o André e a Milene, mais ligados à área da saúde, e a Daniela também tem um trabalho artístico e que tem uma experiência de viver com a depressão, de ter passado por isso, e usou da arte para superar essas adversidades. Para começar, então, o nosso programa, eu vou começar com o André, que nos bastidores a gente estava falando. A depressão, tem muita gente que ainda tem um certo resistência em entender a depressão como uma doença, é um transtorno. Tem gente que às vezes acha que o paciente tem um poder de sair desse quadro. Eu queria que você ajudasse a entender o que é a depressão, do ponto de vista médico. Sim, você falou bem, né, da questão da tristeza, né? Primeiramente é importante a gente diferenciar o que é tristeza e o que é depressão, né? São coisas distintas, né? A tristeza, qualquer um aqui já sofreu, já teve alguma tristeza, mas não necessariamente seja depressão. A tristeza faz parte da depressão, mas o diagnóstico da depressão envolve outros sintomas, né? Você tem que estar por pelo menos 2 semanas com humor deprimido, tem um sintoma que é central na depressão, que é a anedonia. Anedonia é a perda do interesse, perda do prazer pelas coisas que antes, né, coisas que antigamente você tinha prazer, você perde. Isso, a anedonia, é um sintoma central, né? Então, a gente está aí no Janeiro Branco, a gente fala muito da prevenção, né? Não só das doenças, dos transtornos, né? Mas é importante a gente pensar também em formas de prevenir, né? Prevenir, poder falar de uma maneira boa e poder se expressar, seja pela arte, como a Daniela provavelmente fale aqui, seja pela palavra, né? Poder falar, poder se expressar é a melhor maneira de prevenir um transtorno mental. Lá no dia a dia, no CAPS, você percebe que hoje as pessoas estão lidando melhor com isso, em reconhecer que estão com algum problema e procurar ajuda, ou ainda existe muito estigma em relação a isso? Ainda existe. Melhorou um pouco. A gente fala-se mais sobre o assunto, então o número de pessoas que procuram ajuda tem aumentado. Mas ainda assim existe uma resistência, às vezes por parte da pessoa e até por parte da família. Então é uma coisa que a gente precisa explicar como o André falou, o que é isso, né? Que não é só a tristeza, que não é só uma preguiça, precisa envolver a família, envolver a pessoa que está precisando de ajuda, mas a resistência ainda existe e entre os homens é bem grande, inclusive, até para pedir ajuda é mais difícil. Mas tem melhorado, porque a gente tem falado mais sobre, né? A gente tem aberto espaços para que isso seja discutido, então tem melhorado a procura, mas a resistência ainda existe, infelizmente. Daniela, como que foi o teu processo de perceber que, de repente, essa tristeza que o André falou, que todo mundo acaba sentindo, a gente vive, né, episódios cotidianos, você começar a perceber que tinha algo ali que era mais do que isso? Como que foi para você
procurar ajuda e entender o que estava acontecendo contigo? Bom, meus primeiros sintomas de depressão mesmo, eu tive há uns 11 anos atrás, então eu era bem novinha, eu ainda estava estudando. E aí, eu nunca fui uma pessoa de faltar na escola, eu sempre fui muito certinha, acho que talvez por causa da minha descendência, então a gente sempre foi muito rigoroso com a escola. E chegou num ponto que eu já não queria ir para aula. Eu não conseguia sair da cama e meu pai falava, não, larga de ser preguiçosa e não sei o que lá. Então aí eu percebi que estava tendo algum problema, porque nunca foi do meu perfil faltar na escola. E aí que eu vi que eu estava atrapalhando a vida dos meus pais, porque eles me levavam na escola, eu estava atrasando eles e não sei o que lá, que eu falei, mãe, não estou bem. E não foi uma fase que passou depois de uns dias, eu fui passando por isso por meses, aí que eu falei, tá, eu tenho que falar com os meus pais que eu estou com algum problema. E aí a minha mãe, na época, me ajudou, ela me levou para um psicólogo, para um psiquiatra. Eu não aconselho, mas eu não fiz nada disso que eles falaram. Eu não me dei bem com a minha psicóloga, eu nunca mais voltei. O psiquiatra, a mesma coisa. Quem tratou de mim foi um clínico geral. Hoje, eu acho que se eu tivesse feito o tratamento certinho, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, eu não teria outras crises no futuro. Então, é porque eu fui tentando fazer do jeitinho de, é mais fácil, e como ainda era um tabu na época, não se falava tanto, eu só ia no clínico já, tô indo no médico. E aí eu precisei, depois de alguns anos, voltar a fazer terapia de uma forma certa. Faz 3 anos que eu tô indo na psicóloga e tenho acompanhamento psiquiátrico também. Isso quando a Dani fala, né, que ela foi percebendo, procurou a família. Isso a gente sempre fala da doença, da depressão, de estar com a depressão, mas também tem todo um contexto da família, né? Às vezes você pode procurar a família já, isso vai passar, isso é normal. Como que é lidar com a família também? E nem todo mundo tem a sorte de procurar a família e a família está preparada para procurar uma ajuda ou saber lidar com isso. Então, a família muitas vezes tem uma resistência, né? Às vezes em admitir que tem um filho, que tem alguém ali tão próximo com um transtorno mental. Então, muitas vezes a família pode procurar, mas às vezes eles acabam tendo uma resistência, né, nesse sentido, né? Mas é isso, né, que a Daniela falou, né? Não é uma questão de preguiça, de má vontade, né? Porque se for um transtorno depressivo maior, a pessoa não tem ânimo, né? Fica desanimada, perde o interesse pelas coisas de outrora, né? Deixa de lado os amigos, trabalho, né? O estudo, né? A gente fala da depressão, hoje em dia é a doença que mais causa absenteísmo no trabalho, na escola. O aluno deixa de ir para a escola, o trabalhador deixa de ir para o trabalho em função da depressão. É mais do que doenças cardiovasculares. Antes teve uma época que eram as doenças infecto-contagiosas, depois doenças cardiovasculares. Hoje é a depressão, a que mais causa absenteísmo. Né, que você falou, 300 milhões de pessoas, quer dizer, que absurdo, né? Muita gente. Tem uns dados aí, vou pedir para o pessoal da produção colocar aqui para a gente. Estão 300 milhões de pessoas no mundo, né, que enfrentam a depressão, são dados lá da OPAS, OMS Brasil, depressão 2018. Temos alguns outros dados aí. O investimento na saúde mental representa apenas 2% do orçamento, isso no Brasil, né, dados do ano passado. Não sei, a gente até pode falar se isso, vocês que estão trabalhando com saúde mental, se existe... Eu sei que isso não deve ter mudado, mas se existe uma perspectiva de uma mudança, já que a gente está diante, né, está tão cada vez mais presente no cotidiano. E um outro dado também que assusta bastante, olha, se a gente pegar um dado de 2015, né, vamos completar 5 anos, 788 mil pessoas morreram por suicídio, representando 1,5% das mortes em todo o mundo. E o suicídio foi a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Suicídio está sempre relacionado à depressão? É um estágio? Como que a gente trabalha esses dois fatores? Não necessariamente, né? Você tem pacientes com depressão que podem chegar a cometer suicídio, outros não, outros têm depressão, tratam e, né, não comete suicídio, nem tentativa, nem nada. Não é um estágio da doença. Não é um estágio da doença. Agora, suicídio é um outro problema seríssimo que a gente enfrenta, né? Se você for pensar, a cada 40 segundos tem um suicídio no mundo. A cada 40 segundos.
né? E uma tentativa a cada 4 segundos. Né? Quer dizer, são dados alarmantes. Aqui no Brasil a gente calcula mais ou menos 40 suicídios por dia. Né? E aí você fala do investimento de 2%, eu não sei se é bem isso, mas assim, pelo que eu sinto, é aquém, né? O investimento é aquém do que deveria ser. Né? Deveria ser investido muito mais dinheiro, né? no intuito de fomentar a saúde das pessoas. E no tocante à saúde mental, nossa, deveria ser muito mais, o investimento deveria ser muito maior. Né? Então, essa questão do suicídio, 95, 96% dos casos de suicídio estão associados a algum tipo de transtorno mental. Tá? Não só a depressão é o que mais está ligado. Mas você tem esquizofrenia, você tem dependência química, que também está ligado ao suicídio. Estou dando escopo aí da saúde mental. A gente falar em saúde mental e a gente falar de todos esses elementos também. Sim. Milene e também a Daniela, a gente estava falando, ele falou do suicídio dados. Assim, em jornalismo existe até um tabu na profissão de jornalismo que a gente não costuma falar sobre suicídio, porque se existe uma ideia geral de que quando você fala, você relata casos de suicídio, você estimula pessoas que estão passando por um problema, e isso pode estimular pessoas a cometerem um suicídio. Isso vem mudando, porque a gente vem falando bastante sobre isso. Hoje se tem uma compreensão. Era a mesma coisa da depressão. Uma pessoa que estava com depressão, ela preferia dizer que estava com outra doença do que dizer, ou inventar, não estou bem, estou com dor de cabeça, mas para não falar que está com depressão. E o que a gente percebe hoje é que as pessoas vêm falando mais abertamente sobre o suicídio e também sobre a depressão. Começa a surgir um conceito até de que a gente precisa falar sobre isso, né? Ao contrário, a gente precisa falar. Eu queria que você falasse sobre isso no seu trabalho e sobre você, que, por exemplo, veio aqui um programa para falar sobre essa experiência, como que é isso, como que as pessoas às vezes te abordam, falam, você não devia falar, você deve falar. Então, começando pela Milene. A gente deve sim falar, né? A campanha mais atual que a gente tem do CVV de prevenção ao suicídio, o tema é falar é a melhor solução. Mas a gente fica pensando que não somos só nós que temos que falar, profissionais, jornalistas, familiares, eles têm que falar, né? Falar é a melhor solução, por quê? Porque, em geral, está ligado a uma atitude de desespero, a uma angústia gigante que não sabe como tirar aquela dor do peito, e acabar com a própria vida acaba sendo uma solução que eles encontram. Porém, falar pode aliviar tudo isso, né? Não só o falar por falar, mas falar nesses ambientes de acompanhamento, né? Grupos para isso, a gente tem no CAPES grupos para isso. Então, falar é sim a melhor solução. A gente, quando consegue entender de fato o problema, fica mais fácil de enfrentá-lo. Quando você mascara, quando não se fala sobre isso, nem a pessoa se sente à vontade de pedir ajuda e nem nenhum familiar vai sentir a vontade de abordá-la. E aí aquilo fica, né, enrustido, fica um tabu. Então, assim como nós já tivemos diversos tabus aí que prejudicam, né, a nossa vida por não serem ditos, o suicídio agora está na vez da gente mostrar para as pessoas que a gente precisa falar sobre isso, mas que não basta só a gente falar, a gente tem que ouvir aquele que está em sofrimento. Aquele que está em sofrimento psíquico precisa falar sobre isso, né? E aí cabe a nós criar os espaços para que isso aconteça, né? Inclusive os familiares. A gente tem grupo de apoio à família dentro do serviço, porque os familiares também precisam falar sobre isso, né? Então, quem está em sofrimento precisa falar. Nós aprendemos que a nossa parte é mais da escuta qualificada do que da fala pela fala, né? Eles precisam falar. E aí a gente faz a campanha agora com a rede toda de falar é a melhor solução. A gente tem que bater nisso. Dani, falar é a melhor solução. Concordo plenamente. Depois que eu comecei a falar, ok, assumi para mim mesma que eu tenho depressão, já não é tão difícil falar para outras pessoas. E a partir do meu trabalho, o que eu sempre falo, eu acho importante dizer, olha, tenho depressão e trabalho ainda e vivo, porque as pessoas, eu já escutei muito assim, mas o seu tem pouco tempo, é recente. Falo, não, gente, faz 11 anos que eu tive os meus primeiros sintomas, eu convivo com isso faz muito tempo. Aí que as pessoas, nossa, nem parece, você vive ainda, você sai ainda, você produz coisas, e aí elas enxergam isso como uma janela, e que às vezes eu me sinto até um pouco
pressionada porque eu não tenho o conhecimento de vocês e vem uma enxurrada de informações de pessoas que elas estão me pedindo ajuda. Você vira referência. Do tipo, nossa, essa mulher fala, eu vou falar com ela. E aí eles começam a me mandar, tipo, ai, porque eu briguei com meu marido, agora não sei o que lá, não sei o que lá. E eu, tipo, olha, a gente pode fazer uma oficina, eu posso te ensinar o que eu sei de artes, enfim, que me ajudou, mas eu acho que você deveria procurar um aconselhamento específico, porque não é a minha área de formação. Eu posso te escutar, mas eu não posso te ajudar de outras formas, né? Queria que você mostrasse um pouquinho, você trouxe um pouco do teu trabalho aqui, queria que você mostrasse um pouco para a gente. E como que você atribui a importância das artes, desse teu relacionamento com a arte, com isso, com a questão da depressão e como isso se manifesta também no trabalho que você faz? Na verdade, eu comecei todas as fotos são minhas. Então, eu fotografo desde nova, que eu conseguia ter o acesso da câmera da minha mãe às vezes. E eu percebi que eu fotografava mais enquanto eu estava em crise. Então, quando eu tinha alguns sintomas de depressão, era quando eu estava fotografando de fato. Então, eu tive que voltar a morar com os meus pais, porque eu não conseguia mais trabalhar, não podia mais ficar sozinha. E aí, eu voltei a morar em São José. E aí eu tinha muito tempo ocioso. E aí, sempre como gostei de fotos, sempre tive muitas fotos reveladas. E aí eu comecei a pintar e bordar nas minhas fotos, que era um processo que eu aprendi já há muitos anos atrás. E depois desse processo lá em casa, pintando, bordando, eu fui analisar as fotos e eu percebi que eu só tinha feito nas fotos que eu tinha tirado quando eu tinha crise. Então, trabalhar nas fotos de quando eu estava triste, que era me traziam lembranças ruins, foi um processo de, agora pelo menos eu gosto dessa foto. Essa foto me trazia uma lembrança ruim e agora ela está visualmente agradável. Eu ressignifiquei todo aquele momento que me trazia tristeza para uma forma de arte. Daniela, o Instituto, o Projeto Transparecer trabalha com mulheres, autoconhecimento, aceitação. De que forma também essas pressões que existem na sociedade? Eu vi que você trabalha muito com o corpo, tem muita foto, né, do corpo feminino. Como que tudo isso tem a ver? Como que isso também é um fator que gera pressão, que acaba gerando um desconforto e muitas vezes leva até a afetar a saúde mental das pessoas? Como que isso aparece no teu trabalho? Eu, por conta da depressão, ansiedade e medicamentos, eu acabei engordando por volta de quase 20 quilos, desde que eu voltei a morar em São José. E até então não era algo que me incomodava, mas eu comecei a sentir a pressão estética. Então, parentes que viam e falavam, nossa, como você engordou, nossa, não sei o que lá. E aí vários comentários maldosos e que não precisava, não ia fazer diferença nenhuma se a pessoa ficasse quietinha. E aí, da mesma forma que eu comecei a bordar e pintar nas fotos do passado e me ajudaram, eu falei, eu vou me fotografar para quem sabe se assim eu trabalhar, porque eu passo horas às vezes numa foto fazendo, de tanto olhar eu acabo aceitando, é uma parte de conexão, e aí eu falei, tá, vou me fotografar e vou bordar. Aí eu fiz isso e eu guardei por muito tempo esse trabalho, e aí eu vendo outros tipos de artesanato, de coisas de artísticas, eu estava na feira vendendo isso e eu deixei umas fotos expostas de decoração, e no final eu vendi mais fotos do que de fato eu estava vendendo no evento. E aí eu percebi, nossa, está funcionando, está sendo bom para mim ver que as pessoas estão consumindo aquelas fotos do meu corpo que as pessoas estavam julgando que era errado, que era feio, que não estava dentro do padrão da mídia. Aí eu falei, funcionou comigo, eu vou tentar expandir esse projeto para outras mulheres. E aí eu peguei algumas mulheres que estavam interessadas em ser fotografadas, que não fazem parte do padrão da mídia, né? Então, pessoas brancas, magras, de cabelo liso, loiras. E aí eu fotografei elas e eu bordei que o que une as mulheres hoje, assim, eu fui bordando na parte bem lúdica da brincadeira, mas é isso, eu fui mostrar, fiz uma exposição que com diferentes corpos é o que é composto o Brasil hoje, né? E que as mulheres, essa minoria, que é uma maioria, mas é a minoria representada na mídia. Então eu estou tentando mostrar, de uma forma artística, que temos outros corpos e que todos são bonitos e que não tem por que a gente ficar seguindo um padrão que não é um padrão para todo mundo. E a gente agradece. Isso aí, gente. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, nós vamos continuar aqui com o programa. O escritor Ciro Marcondes Filho, ele tem um livro chamado Produção Social da Loucura e ele questiona se a sociedade que nos deixa loucos ou nós, com a nossa loucura, que deixamos a sociedade cada vez mais disfuncional. A gente vai falar um pouquinho sobre esses fatores da pressão, a vida social e de como isso interfere na nossa saúde mental. Não saia daí, TV Câmara Entrevista, volta já.